Alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Peço gentilmente essa turma boa para disparar o dedo no gostei, para ativar o sino, para assinar o canal e para compartilhar esse conteúdo o máximo possível. Me ajuda para a gente poder avançar. Vamos entrando aí, que eu já vou acionar aqui o nosso material para começar os trabalhos aqui. Vamos embora, vamos avançar aí. Tu já disparou o dedo no gostei? Se já disparou o dedo no gostei, não esquece de ir lá também no Telegram, no nosso canal lá no Telegram. Vamos embora, Telegram, vai lá no Telegram, canal Guerra Patriótica, vai disparando o dedo no gostei, vai aglomerando aí, faz essa aglomeração virtual que é para a gente poder avançar aí, vamos embora. Despeja informação aí, vamos embora. Vai informando que você está nas ondas no canal Guerra Patriótica, que aqui é contra a hegemonia pura. Vamos avançar. Não deixa de dar esse teu gostei aí. Camaradas, o canal está em crescimento. Não podemos enfraquecer. O teu gostei aí é fundamental para a gente catapultar o vídeo. Veja, vai lá no Telegram também para você acionar o Guerra Patriótica. Vamos embora, canal Guerra Patriótica no Telegram. Vou mandar um negócio para lá agora, ó. Corre aí que eu vou mandar um negócio lá para o Telegram agora. Vamos ao Telegram. Estou mandando para lá agora. Ó, estou mandando para lá agora. Agora, agora, agora. Vamos embora. Arrebenta aí para a gente poder avançar. Livro novo, daqui a pouquinho, hein? A Segunda Guerra Mundial e seus momentos decisivos já está em fase final. Fase final. Já já ela vai estar aí na agulha aí, livraço, livraço, livraço. Gabriela está cuidando dele com um bebê. Está cuidando dele como um bebê. Já já o livro está na pista aí. Se prepara, deixa aquela merreca guardada aí, porque vai ser o melhor presente de Natal da tua vida, ou a Segunda Guerra Mundial e seus momentos decisivos. Ano que vem nós vamos ter 2 livros, hein? Ano que vem nós vamos lançar 2 livros inéditos. Um sobre Brasil, que a gente está falando sobre o período Vargas, Estado Novo, vai falar um pouquinho de guerra também. E o segundo semestre a gente vai desenvolver um livraço que é inédito, inédito. Material inédito sobre a minha pesquisa sobre a entrada do Brasil na Guerra Fria, a minha teoria de que o Brasil foi o primeiro palco da Guerra Fria no continente. Né? A gente usa aqui a derrubada em 54 do Jacobo Arbenz, na Guatemala, como uma data balizadora da Guerra Fria, mas eu vou provar que em 44 eles já conspiravam, 44 eles já conspiravam contra Vargas e o Dutra automaticamente alinhou o Brasil à doutrina Truman. O Brasil foi um dos primeiros países a se alinhar à doutrina Truman. Vocês vão ver isso com uma documentação inédita do meu querido Itamaraty. Vocês vão ver que o que eu estou falando é documentado, inédito, inédito. Nunca ninguém pesquisou isso. Quando eu pego esse livro aqui, ó, aqui está cheio de documento inédito. Aqui tem documento que depois que ele foi escrito e ele teve o objetivo dele dentro do governo, ele foi arquivado e depois a outra pessoa a mexer nele foi o arquivista e depois eu, mais ninguém. Entendeu? Dada a importância desses documentos. Então, eu vou lançar a parte 2 desse, vou falar da Guerra Fria e, se tudo correr bem, em 27, eu lanço a terceira e última parte desse livro, em 27. Se tudo correr bem. Se eu tiver vida e saúde, eu vou lançar. E vocês? Sem vocês, eu não vou para lugar nenhum. Já disparou aí? Porra, vamos embora, vamos aglomerando aí. Não deixa de ir lá no Instagram me ajudar. O Instagram é uma merda, mas eu preciso da ajuda de vocês. @Guerra Patriótica, @Paiol Literário e @Geoestratégia Estúdio. São 3 perfis muito importantes
que vocês precisam me ajudar, urgentemente. Vai lá, segue lá, curte lá as paradas lá do Geoestratégia, do Baú Literário, me ajuda aí, por favor. E quem tiver o X, olha aí, o teu Instagram tá aí, quem tiver o X, vai lá também, me segue lá, é João Pitilo, @João Pitilo, com as duas iniciais maiúsculas, @João Pitilo, lá no antigo Twitter. Vai lá também e sacramenta. Bom, no dia 2 de outubro passado, a Batalha de Moscou comemorou 84 anos da Batalha de Moscou. A Batalha de Moscou ela inicia no dia 2 de outubro, 2 de outubro de 1941. E a batalha mais importante da fase defensiva, para mim, da Grande Guerra Patriótica. Tem gente que acha Kursk, tem gente que acha Stalingrado, tem especialistas soviéticos e russos que falam da Batalha de Rizév. Cada batalha dessa teve a sua importância, né? E aí fica a cargo do historiador escolher para ele aquele que é mais contundente. Eu fico com Moscou, porque Moscou não só dá uma porrada moral em Hitler, como desbarata o grupo de exército Centro, que era o grupo de exército mais poderoso da história da humanidade até então. Ninguém tinha conseguido reunir tantos homens sob um comando só, com tantas armas, interarmas, né? E tão vitorioso, vinha marchando vitorioso desde 1938. A Batalha de Moscou, você vai ver a Batalha de Moscou aqui, ó, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, está aqui, ó. Batalha de Moscou está aqui no livro Aço Vermelho. Não deixa de vir aqui, ó. Pressão Overlord, Prelúdio, cadê Moscou? Está aqui, ó. Batalha de Moscou está aqui. Batalha de Moscou, página 16. Eu tenho certeza que quem já comprou o livro Aço Vermelho por R$ 80 vai lembrar de muitas das coisas que eu vou falar aqui. Ó. Tá aqui é Moscou. Falo da Operação Tufão, que o nome da operação para tomar Moscou, o nome código era Operação Tufão. E aqui tu vai saber de bastante coisa sobre a Batalha de Moscou. E eu agora vou contar algumas outras que poucos sabem. A Batalha de Moscou começa 2 de outubro com a turma dos fascistas em alvoroço pelas suas vitórias. Tinham muitas vitórias até então. E davam como certo a tomada de Moscou. Mas eles sabiam que a chegada deles em Moscou foi retardada. Aí agora começa aquela parte que me enoja. A Alemanha foi derrotada pelo frio. Vai pra puta que pariu. Que eu tenho uma transmissão aqui muito foda, que eu pego o boletim climático do ano de 41 e dos anos anteriores. Tem vezes que em Berlim só foi mais frio do que Moscou. Tem vezes que em Berlim foi igual a Moscou. Então, por favor, né? A Alemanha não está nos trópicos, está na Europa, num local frio do caralho. E se a Alemanha não se preparou para a guerra, foda-se a Alemanha. Quem não tem competência não se estabelece. Ou seja, para você atacar o país dos outros, você precisa necessariamente estar preparado. E se a Alemanha não estava preparada, o problema é dela. Isso não tem nada a ver com a capacidade militar soviética. Os soviéticos aproveitaram todas as oportunidades, inclusive tiveram a sagacidade de se abrigar do frio. Ah, João, mas o Hitler calculou que ia passar o inverno dentro de Moscou. Eu sei, mas não dá para contar com o ovo no cu da galinha. Um grande comandante militar, ele tem que estar preparado para todas as variáveis do campo de batalha. Inclusive, nós vamos começar a desmistificar isso, porque eu vou fazer uma transmissão mais para frente,
para mostrar aqui no dossiê Hitler como é que essa história de tomar Moscou nunca foi algo feito pelo Hitler, nunca foi um desejo do Hitler. Não é assim, o Hitler estava obcecado por tomar Moscou. Não. O Alder, Franz Alder, disse para ele que era viável. Por ele seccionava a União Soviética até os estertores do Donbás e, a partir dali, ele criava uma outra guerra contra a União Soviética. Até porque ele queria tomar metade da União Soviética, né, o Donbás, deixar a coisa engatilhada para tomar o Cáucaso, porque ele queria retomar a Operação Leão Marinho. Se ele tivesse lá acampado perto de Moscou, na região de Rizév, com as suas tropas estabilizado, isso para o Hitler ele já estava bom. Ele já estava bom, porque ele já tinha tirado a capacidade da União Soviética de empurrar os alemães e colocar os alemães numa guerra em duas frentes. Mas o Alder, né, e outros militares falaram para o Hitler, não, dá para a gente tomar Moscou mole, 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 mole. Tanto que o Hitler ele fala de 8 a 9 semanas, que a estrutura está podre, é só botar um pé na porta, o caralho. O Hitler fala de tomar metade da União Soviética. Ele fala de tomar Moscou, tomar Leningrado, ele não usa essas palavras quando da preparação da Operação Barba Ruiva. Ele queria tomar as terras do Lebensraum, espaço vital, o grande celeiro, minérios, tudo tinha ali. O petróleo, a necessidade do petróleo, vai acontecer depois, né, das sucessivas derrotas dele na União Soviética, principalmente no eixo centro-norte, ele descamba para o eixo centro-sul, para o Cáucaso, para ir atrás de petróleo, de gás, enfim, de outras coisas, porque ficou feio, ele ia precisar lutar mais. O cálculo dele de precisar das reservas minerais, das reservas naturais do Cáucaso, aconteceu por conta da derrota em Moscou. Então, antes da derrota em Moscou, antes da batalha de Moscou, ele tinha clareza de que ele poderia parar ali, criar uma grande frente, e no ano que vem ele voltava a atacar a União Soviética, ele já tinha imobilizado a União Soviética. Ele já tinha impedido a União Soviética de avançar, né? Na Ucrânia, na Belarus, ele queria tomar Ucrânia, Belarus, Estados Bálticos e Crimeia. E pararia ele no Donbás. Esse era o plano inicial, entendeu? Mas os militares falaram para ele que era plenamente viável tomar Moscou. Então, se os militares falaram, os militares viam vitoriosos, vamos a Moscou. Moscou, próxima parada. E o Hitler vai, né, de batalhas em batalhas, ele vai arrumando para Moscou, e dia 2 de outubro ele está nas portas de Moscou. A partir das portas de Moscou, ele vai começar o sítio dele a Leningrado. Mas veja, ele não tinha tropas para entrar em Leningrado. Quando ele viu o tamanho de Leningrado, o tamanho da defesa em Leningrado, a quantidade de tropas dentro em Leningrado e como é que a frota do Báltico estava lá pesadona, ele falou, porra, não dá para tomar Leningrado assim, eu vou precisar de muito mais gente. Então, para mim tomar Leningrado, eu tenho que tomar Moscou. Se eu não tomar Moscou, eu não tomo Leningrado. Não tomo. Quer ver? Deixa eu ver se eu estou com esse mapa aqui. Ó. Tá aqui. Agosto a dezembro. Perfeito. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Cara, os melhores mapas que tem soviéticos da guerra, no Google eles estão pequenos e com baixa definição. Todos, todos. Isso era uma outra coisa que eu queria, né? Era criar uma mapoteca da guerra foda a partir dos mapas soviéticos. Isso é um tesão que eu tenho. Para que a pessoa pudesse olhar para o mapa e entender. Porra, onde é que estava o Exército Vermelho? Onde é que estava Hitler? Aí, gente. Como a definição não está boa, estou tentando salvar aqui. Deixa eu ver aqui se eu opero aqui um milagre aqui no Paint.
Perfeito. Acho que agora vai. Peraí. Acho que agora vai. Peraí, gente, só um minuto. Agora vai. Veja, a definição não está nada boa. Ainda mais que a gente tem que ampliar, mas vai dar só para vocês terem uma ideia, vaga, né? Mas depois todo mundo olha aí na mente aí. Aqui, ó. Repara esse vermelho aí, essa linha, né? Essa nesga vermelha a leste, mais a leste possível. Lá em cima está Leningrado, olha lá. Lá em cima, Leningrado sitiado, perto do Golfo da Finlândia, lá em cima, ó. E a ocupação desce até a Crimeia, olha o rabinho da Crimeia ali. Esse era o mapa alemão. Esse foi o mapa alemão até dezembro de 41. Em dezembro de 41, a União Soviética vai mandar uma contraofensiva, vai expulsar eles das portas de Moscou. Então, veja, quando a Alemanha chega lá dia 2 de outubro, já é o quê? 2 de outubro você já está no outono, né, cara? Ou seja, já sopra aquele ventinho gelado. A coisa já não é tão fácil assim. E o ano de 41 foi um ano especialmente gelado, difícil. Inclusive, não deixem de ver essa minha transmissão aqui, não deixem de ver. Ela é importantíssima. Deixa eu achar aqui, quer ver? Ó, do General Inverno. Vou botar o link aqui. Porque, pô, olha, eu acho que esse dia eu me superei. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi a do General Inverno. Quer ver? Se eu não me engano, está assim, inverno. Peraí, deixa eu ver aqui. Terceira Guerra Mundial, a guerra pelo subsolo, Operação Salto, a queda de Hitler. Hum, Deixa eu ver. A turma procura aí também. Guerra Oculta. Eu falo do General Inverno, cara. Aí, gente, só para botar isso aqui, que eu acho, pô, bem importante. Será que está no ao vivo? Peraí. Deixa eu ver se está aqui no ao vivo. Mas a turma vai procurando aí, por favor. Não tem muito tempo que eu fiz isso, não. Enfim, vou dar só um girinho aqui rápido, se eu não achar, a gente retoma. Só acho importante, porque eu trouxe a tabela, né, da temperatura. Ah, isso é legal, porque prova que não teve, que o frio estava bravo para os dois lados e que a Alemanha também era muito fria e que pouco tempo antes a Alemanha tinha enfrentado temperaturas semelhantes à que ela estava enfrentando ali. Pois é, gente, eu vou tocar depois. Stalingrado, início, meio e fim. É. Aqui, ó, achei. Inverno, ó. General Inverno. General Inverno. Mito ou combatente? Vou botar aí. Aqui, ó, General Inverno. Mito ou combatente? Assistam isso, por favor. Olha, essa é uma das que eu mais gosto. Copiei aqui, ó. Mito ou combatente? Assistam isso. Vou botar aqui, tirar aqui o mapa, ó. Estou botando aqui na. Vou criar aqui um banner para isso, ó. Criar banner, ó. Ó, tá aí. Assiste esse meu vídeo, porque eu acho que ele vai responder muito dessa coisa de frio, como se o frio tivesse ganho dos. O motivo da vitória dos soviéticos em Moscou fosse o frio
e os alemães não conheciam frio. Pelo amor de Deus, o Brasil combateu a 10 abaixo de zero na Itália, lá em cima nos Apeninos. Porra, o Brasil não perdeu a guerra. Pelo amor de Deus, hein? O Brasil não perdeu a guerra. Estava cheio de carioca, cheio de nordestino lutando lá nos Apeninos, 10 abaixo de zero, e o Brasil não perdeu a guerra. Não tinha ninguém, nenhum soldado brasileiro correndo. Não tinha nenhum soldado brasileiro vacilando. Então, voltando a Moscou. O atraso das tropas alemãs às portas de Moscou não foi um atraso que uma falha dos alemães. Os alemães tiveram que enfrentar uma defesa encamada. Essa defesa encamada, os soviéticos foram lentamente detendo os nazistas. Eles precisavam cada vez de mais força, mais aglomeração para romper as faixas defensivas soviéticas. Mas, claro, que teve vitórias soviéticas, derrotas soviéticas fragorosas. Teve um momento ali que havia muita debandada, muita debandada. 3 meses de guerra, 1 milhão de pessoas já capturadas, unidades inteiras se entregando sem dar um tiro para os nazistas. Teve coisas absurdas acontecendo na linha de frente. Ó, esse livro aqui, que também é R$ 80, para tu ouvir o Stalin, aqui tem uma parada, tem uma fala dele, quer ver? O discurso dele, acho que é esse aqui, na 65. Leiam esse Ordem do Comissariado do Povo para a Defesa, 23 de fevereiro de 1942, Moscou. Leiam o que o Stalin fala aqui sobre derrotas e vitórias, né? Nos primeiros meses da guerra, em vista do ataque do exército fascista alemão, o Exército Vermelho viu-se obrigado a recuar e a ceder uma parte do território soviético. Mas em sua retirada, esmagava as forças do invasor, assentando-lhe golpes poderosos. Nem os combatentes do Exército Vermelho, nem os povos de nosso país duvidavam de que esse recuo seria temporário e que o verdugo seria detido e derrotado, porque aqui já teve a contraofensiva em Moscou, que afastou os alemães quase 300 quilômetros de Moscou. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, tu compra aqui comigo. E não deixa de ver essa live que está aí, que é do mito do General Inverno aqui no canal. Pois bem, quando os alemães chegaram lá, perceberam que não se conseguia tomar Leningrado e não se conseguia entrar em Moscou facilmente. Então a batalha começa nos arredores da cidade, na área rural, e logo os cinturões defensivos que o povo construiu com muito sacrifício, debaixo de neve. No outro dia, lá deve ter uns 15 dias atrás, eu postei lá no meu Instagram falando das mulheres. Vai lá no meu Instagram, @Guerra Patriótica, quer ver? Aqui, ó. Da atuação das mulheres no trabalho de construção dos círculos defensivos. Ó. Mulherada com 15 abaixo de zero, trabalhando na pá. Olha aí, construindo dente de dragão. Isso aqui foram todas as mulheres que fizeram, cara. Aqui, ó, frio do caralho, estão trabalhando no meio desse, criando barreira de contenção com o resto de ferrovia, de trens. Aqui, ó, cavando vala antitanque. Tá a mulherada aí de enxada na mão. Aí, situação dificílima dessas mulheres, entendeu? Quer ver no outro dia aqui, ó. Isso aqui já é Leningrado. Aqui, ó. Erguendo barreiras na rua. Aí, ó, olha a mulherada trabalhando ali, criando trincheira na rua. Isso aqui é Leningrado. Então não é mole, não. É mole mesmo. Quando os alemães chegaram lá, viram que entrar dentro de Moscou ia ser um tanto difícil.
mas partiram com tudo. Eles tinham superioridade numérica e tinham melhores armamentos. O que dificultou os nazistas? Eles não conseguiram arrasar a cidade de maneira aérea. O bombardeio aéreo não funcionou, porque Moscou estava barbaramente defendida de ataque aéreo. Então, todas as vezes que eles tentaram bombardear a cidade, eles foram duramente castigados pelas defesas soviéticas. Quando eles quiseram mandar os bombardeiros, os aviões, os caças soviéticos estavam muito ativos ainda e eles tiveram perdas muito grandes na mão dos caças soviéticos quanto das baterias antiaéreas. Então eles cancelaram, porque estava perdendo, de cada 3, estava perdendo 2. Estava foda. Então eles pararam. Não manda mais não, porque a aviação é um troço caro de se perder, piloto, tripulação. E eles acreditaram que ia tomar por terra mesmo, na moral. Ia chegar lá, ia meter o pé na porta, como Hitler disse, e a estrutura ia cair. Já acreditaram nisso. Um dos momentos mais difíceis da Batalha de Moscou foi 8 de outubro. Dia 8 de outubro foi um dia muito difícil. A cidade esteve pronta para ser evacuada. Pronta para ser evacuada. Foi quando as tropas nazistas de vanguarda, né, uma tropa de batedores, chegou até o perímetro urbano de Moscou, um dos perímetros defensivos. Se eu não me engano, era o terceiro. E isso tocou alarme como se fosse uma invasão em massa. Mas não era, foi uma unidade pequena que conseguiu chegar ali a 40 quilômetros do centro de Moscou. Uma unidade pequena que foi logo detectada e a defesa soviética viu que era uma unidade precursora, né? Não eram o grosso do exército. Deixa eu pegar um outro mapa aqui, que é melhor. Ó. Olha esse mapa aqui, outro mapa soviético muito bom, mas a qualidade também não está tão boa assim. Mas veja onde está Moscou. Vejam onde está Moscou. Olha ali, Moscou ali, ó. Olha lá, aquela bolinha ali, a palavra Moscou. Ali é o centro de Moscou. Olha o quanto que os nazistas penetraram. Por pouco, os nazistas não sitiaram Moscou, não envolveram Moscou no sistema de pinça. Por pouco, muito pouco. Mas óbvio que o Exército Vermelho não estava de bobeira e as defesas eram rígidas, eram duras, e elas ficaram ali de pé e mantiveram a esperança, porque foram o mês de outubro todo de luta e o mês de novembro também todo de luta, né? Agora, tu imagina, tu com o inimigo na porta da tua casa, muito mais poderoso, cercando, você sem contingente, você não podia tirar soldado de lugar nenhum, tu não podia tirar soldado de lugar nenhum, porque senão tu enfraquecia outras áreas. E você tem que dar conta do recado. Os alemães atacaram Moscou em torno de 2 milhões de homens e as forças soviéticas defensivas eram de 1.250.000. Então, eles tinham 750 mil homens a mais do que o Exército Vermelho. Claro que o Exército Vermelho contava com um sistema defensivo e com os civis, que ele podia mobilizar. Deixa eu botar um outro mapa aqui. Mas a moral, né? A moral era dos nazistas. Os nazistas não perdiam nada, só estavam ganhando. Aqui, deixa eu ver se esse mapa aqui é melhor. Ele é um pouquinho. Presta atenção, esse aqui é um mapa de. Mas ele pelo menos dá uma ideia mais ampliada para a gente. Ó. Aí, ó, olha aí, tá. Moscou, ó, e os vermelhinhos ali perdão, os azulzinhos ali são os alemães, e esse mapa aí já é o mapa do contra-ataque. Esse mapa aí, se eu não me engano, já é dezembro, 5 de dezembro, se eu não me engano,
é o contra-ataque, porque a Batalha de Moscou ela termina dia 7 de janeiro. Ela termina 7 de janeiro, de 2 de outubro a 7 de janeiro, 7 ou 9. Vocês confirmam aí, eu acho que é 7, 7 ou 9. Eu acho que é 7, 7, que ela oficialmente acaba. Mas o clímax do ataque nazista é o mês de outubro, pelo menos as 2 primeiras semanas do mês de outubro. Depois esse ataque ele vai perdendo alguma força no final de outubro, mas no início de janeiro ele volta a ser perigoso. E, por fim, no início de dezembro, o Exército Vermelho lança uma contraofensiva vigorosa e expulsa eles para longe de Moscou. E o Exército Vermelho não fez mais, não foi mais contundente, porque você não tinha linha de abastecimento. Faltou muita coisa para concluir esse contra-ataque vitorioso. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender da Batalha de Moscou, que é Moscou se salvou a Inglaterra, porque Hitler, se tomasse Moscou, iria lançar a Operação Leão Marinho, salvou Leningrado, que a ideia era tomar Moscou e liberar tropas para concluir o ataque a Leningrado, e mais, a descida para o Cáucaso seria a partir do cerco de Moscou. Então, muito mais tropas seriam liberadas para avançar em direção ao Cáucaso, e talvez a Batalha de Stalingrado tivesse um outro contorno, inclusive um outro contorno trágico para a União Soviética e para todos nós. Então, a Batalha de Moscou ela é decisiva porque ela impede os nazistas de se ramificarem pelo território. E a coisa não era fácil. Os prédios em Moscou eles estavam todos com explosivo. Todos os prédios governamentais, tudo que era grande e que poderia servir de abrigo para as forças nazistas, galpões, estava tudo minado. Então a ideia era, se estivesse perdendo a guerra, ir recuando e explodindo tudo. Recua, explode, recua, explode, recua, explode. Esse era a ordem. Não deixar abrigo para as tropas nazistas. Elas teriam que se dividir. Né? A ideia é que, se você deixasse um local muito grande liberado, essas tropas iam se unir ali para dormir. Se você destruísse tudo que era grande, essas tropas iam ter que se dividir para dormir. E, ao se dividirem, poderiam ser mais facilmente atacadas. Poderiam ser mais facilmente atacadas, inclusive favorecendo as ações de guerra subterrânea, de guerrilha. Né? Então, veja. Desculpa. Então, veja. A União Soviética pensou em tudo, tinha plano A, B e C. Os diplomatas e jornalistas tinham sido evacuados para uma cidade chamada Kuibychev, ali perto de Moscou, mais a leste, e boa parte das tropas do fronte oriental, dessas tropas que estavam lá diante do Japão, quando Hitler pede que o Japão entre na guerra, era para fazer a guerra em duas frentes contra a União Soviética, mas o Japão já tinha sido derrotado e em 1939 já tinha assinado um acordo com a União Soviética. O Japão viu que ele não tinha a menor condição de avançar, de marchar lá da Manchúria, lá da fronteira com a Mongólia, até Moscou. Isso não era viável, não ia vencer o Exército Vermelho tendo que andar isso tudo, não naquele momento. Então, a prioridade do Japão era lutar no Pacífico e deixar a União Soviética mais para frente. Sem o Japão, o Hitler teve que se virar sozinho. E aí ele vai catar aqueles satélites dele, requenguela, né? Que são romenos, húngaros, búlgaros, vai trazer toda essa turma que não tinha o menor interesse de lutar, que não queria saber de guerra com a Rússia, tinham relações com a Rússia boa, tinha até parentes. Então,
essa coisa não deu liga, essa coisa de lutar. Os espanhóis, os franceses e até portugueses tinham muito mais tesão em lutar, holandeses, tudo isso compunha o exército de Hitler. Essa turma tinha muito mais tesão para lutar contra a Rússia do que a turma do leste. A turma do leste tinha muita preguiça quanto a isso. Até pelas relações históricas e proximidades com o Império Russo, né? Pois bem, o clímax da batalha vai se dar em outubro. Em outubro, acontece uma coisa interessante. O que acontece de interessante em 7 de outubro de 1941? Mesmo com o inimigo às portas, a União Soviética decide fazer a parada militar. A tradicional parada militar. Ó, gente, a live que vocês têm que assistir do General Inverno está aqui. Eu vou tirar para pedir para a turma disparar o dedo no gostei. E quem puder, por favor, dá uma força aí, superchat, sticker, dá uma força aí para a gente poder avançar. Por favor, dá um alô aí. Então, veja, a parada ia acontecer. Só que, por mais que as defesas antiaéreas soviéticas fossem vigorosas, elas não impediam a penetração até um determinado raio. Ela impedia ataques maciços, mas ela não conseguiria impedir riders, né? Aqueles ataques picados que os americanos chamavam. Isso não tinha como impedir. Como é que você vai botar o Stalin, Comitê Central, na tribuna da Praça Vermelha e para desfilar, para ver o desfile que às vezes demorava 2 horas? Como é que você faz isso? Não faz. E esse é um intrincado jogo tão fantástico que eu falo com as pessoas mais fodas que tem hoje, que estudam isso, e que nunca pararam para se atentar. Mas, estudando, né, obviamente, até porque isso não foi escondido de ninguém, mas as pessoas não se atentam por conta de um truque visual. Vejam, a parada no Kremlin, a parada na Praça Vermelha, prestem atenção nisso, ela nunca foi aberta para todo mundo. A Praça Vermelha ela é pequena. Então, desde a época da União Soviética, que assistir a parada na Praça Vermelha sempre era para convidados. E o partido convidava. Ora era fulano, ora era o Beltrano, ora era o Cicrano. Não dá para tu botar a população toda ali dentro da praça. Vamos supor que é mais ou menos quem conhece aqui o... Porque a Praça Vermelha seria menor do que o Sambódromo aqui do Rio de Janeiro. Imagina a população do Rio de Janeiro toda querendo ver a parada, como é que um Sambódromo vai dar? Não dá. Então, desde cedo se criou essa coisa de que a parada militar do 7 de novembro é uma parada que é para os convidados. Era sindicalista, estudante que se destacava, militar, diplomata, né? E isso era visto como um carinho. Você ser convidado para assistir a parada militar é porque você se destacou em alguma área. O povão ficava fora da, da, da Praça Vermelha e via tudo também, via chegar e via sair o desfile. Só que ali dentro, só mesmo os convidados. Nós estamos falando de 1941, com Moscou sendo bombardeada, e boa parte da população está dentro de casa ou está em bunkers. Pouquíssimas pessoas tinham máquina de fotografar. A parada foi mantida, o governo propagandeou essa porra em tudo quanto foi lugar que a parada ia manter e confirmou a presença do camarada Stalin. O camarada Stalin estaria presente na parada, liderando. E isso caiu como uma bomba. Isso caiu como uma bomba em Berlim. Quando Hitler soube que, mesmo sob ataque, Stalin estaria na tribuna, olha agora que vocês vão entender. Pô, isso para ele foi a morte. Ele não se conformava. Ó, veja, aqui estão as tropas desfilando em 41. Lá no fundo é a tribuna de honra onde o Stalin e todo o Comitê Central e todo o comando das Forças Armadas assistia a parada lá. Pode ver que tem gente lá, tem um bando de gente lá, tá lá, certo?
mas ao redor da praça não tem ninguém. A população dessa vez não teve convidado, não teve gente ilustre, todo mundo mobilizado para a guerra. E a parada acontecendo e a TAS, a agência TAS fotografando, mandando para todo mundo, avisando, mandando por correio, mandando pelos navios que faziam a ligação pelo Ártico, por avião, cheio de correspondente internacional telegrafando. A parada está acontecendo, Stalin está na tribuna. Stalin, os líderes soviéticos estão na tribuna. E a parada rolando, olha aqui, ó. E as tropas alemãs, a cerca de 40 quilômetros dali, bombardeando Moscou. Só que essa região central ela se tornou um grande cinturão defensivo. Então aí não se chegava a projetil. E o tempo também ficou ruim, ficou difícil para as aeronaves tentarem qualquer coisa. Essas tropas que estavam desfilando em Moscou, na Praça Vermelha, elas eram tropas que elas estavam sendo tiradas das academias, estavam sendo formadas nos quartéis, estavam indo para a frente de batalha. Vejam, essas tropas elas já marchariam para a frente de batalha. Se aproveitou a marcha delas para frente para que elas desfilassem. Olha que sagacidade. E fizeram desfile, tudo isso, bonito, até hoje. Até hoje. Quando se fala da parada do 7 de outubro de 1941, peraí, deixa eu botar aqui uma foto, que eu tenho certeza que vocês já viram essa fotografia. Está aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Peraí, deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui, ó. Peraí, gente, eu vou botar aqui só. É porque eu tenho que achar em russo. Aí é foda. Eu demoro aqui. Peraí, fotográfico. Eu acho que agora vem. Opa! Essa foto aqui, essa, não é essa. Essa daqui é depois da vitória, é outra. Peraí. A foto do Stalin no Panteão, a mais comum dela, isso aqui é 45, deixa eu ver. É uma foto rara, não é fácil de se achar, não, entendeu? Porque ela não foi divulgada pelos soviéticos. Essa foto foi divulgada pelos ocidentais para poder ilustrar a manchete. Os ocidentais, sem querer, fizeram a maior montagem da história. Por quê? Começou a chegar a informação de que estava havendo a parada em Moscou em 1941, apesar do ataque. Estava rolando. E ficou se esperando imagem do Stalin no Panteão. E as imagens que chegavam nos Estados Unidos, na Inglaterra, eram os militares marchando, mas não tinha foto. Tem aquela foto do Panteão de longe, que eu já mostrei para vocês. Tem aquela de longe, ó, que é histórica. Essa é a foto que todo mundo falou: oh, Stalin está ali. Stalin está ali. Deixa eu ver. Mas por que não tem um close-up do Stalin? Por que não tem? E ficou-se, né, na dúvida: cadê o close-up do Stalin? Cadê o Stalin? E aí as agências ocidentais pegaram a foto de paradas anteriores que estão no Stalin e divulgaram junto com o texto, quase que em tempo real. Porra, aí é que Hitler surtou. O Hitler já estava achando um absurdo e ele perguntava, né? Quantos quilômetros? Nossos canhões de 70 quilômetros. Temos canhões de 70 quilômetros. Ele queria saber dos canhões mais longevos, né, de maior alcance, para poder jogar lá na Praça Vermelha.
queria jogar aquela porra na Praça Vermelha. Ele não conseguia entender como é que as tropas saindo na porrada. Tá ali. Saindo na porrada, eu vou procurar essa foto aqui, a gente vai achar. Saindo na porrada a 40 quilômetros e o Stalin na tribuna dando tchauzinho. Isso para ele, cara, isso para ele é um, foi um absurdo. Quer ver? Deixa eu tirar o ano, ver se aparece. Deixa eu ver se eu botar 40, aparece. Aqui, camaradas, achei. Aqui, ó. Essa foto aqui, meus amigos, achei. Essa aqui é uma das fotos divulgadas. Olha só. Peraí, trabalho. Vejam essa fake news aqui do bem. E detalhe: os ocidentais foram melhores do que a própria União Soviética. Ela aqui, ó. Achei. Eu botei 1940, veio. Lá, tá web. Peraí. Peraí que vocês vão entender. Quem ainda não entendeu, vai entender agora. Deixa eu botar as fotos que vocês vão entender. O jogo da enganação que irritou Hitler. E detalhe, o Hitler só. Peraí. O Hitler, acho que só soube disso perto de morrer. O que estava acontecendo de verdade? Peraí, essas fotos já vão explicar para vocês a grande jogada e que isso mexeu com a moral do exército alemão, que estava ali a 40 e pouco, 47 quilômetros, para ser mais exato, lutando nas portas de Moscou. Moscou em pânico, né? Pânico sem alarde, né? Todo mundo com medo, mas não tinha ninguém abandonando seus postos, não houve fuga em massa, não teve traição, não teve nada disso. A população ficou ordeira, mas o dia mais perigoso foi o dia 8. Entre o dia 8 e o dia 11 de outubro foram dias assim, que a defesa soviética estava por um pentelho para cair. Por um pentelho. Porra, peraí, gente. Deixa eu tirar aqui a gata. Peraí, só um minuto. Dona Patroa acordou do sono da beleza dela, que ela estava dormindo aqui na cadeira, aí ela não quer ar-condicionado, não quer ouvir live, quer ir embora e tem que abrir a porta para a Dona Patroa. A gata, a Ravena. Então vejam, o pau está quebrando lá. Eu mostrei os mapas aqui para vocês verem. Ó. Olha o clímax da coisa. Vamos avançar agora, que agora vocês vão ver como é que a coisa é bacana. Ó. Mapa. Pau quebrando. Olha lá Moscou. Olha lá a palavrinha Moscou. Olha lá. Ó. Olha a linha quase chegando em Moscou. Terror da porra. É, a União Soviética não podia tirar soldado de lugar nenhum. Tinha que lutar com aquele que está ali. Havia o temor do avanço do Japão. Havia o temor do avanço do Japão. Então você não podia. É, peraí, gente. Peraí. Então veja, terror tu tinha que se virar com o que tinha ali em Moscou. Os alemães, com mais de 700 mil homens de vantagem, maior número de armas, maior número de tanques, maior número de canhões. Tu tinha que se virar com o que tu tinha ali. Tu tem que manter a parada, porque quando tu mantém a parada, tu manda um recado para o teu povo que está tranquilo, tu manda um recado para o mundo que está tranquilo, e tu manda um recado para o teu inimigo que ele não está abalando o sistema nervoso nenhum. Está todo mundo geladeira, está todo mundo tranquilo, não tinha ninguém esquentando a cabeça com nada em Moscou. Estava tão maneiro Moscou
que estava tendo parada militar e o povo estava vendo os soldados desfilar. Só que não era um desfile comum, eram os soldados indo para a linha de frente lutarem, saindo dos seus quartéis, indo para a linha de frente. Tanto que o outro terror é que muitos desses soldados já estavam até, inclusive, com as armas carregadas. Entendeu? Então havia também a preocupação de alguém infiltrado ali fazer algum disparo, alguma coisa ali, criar um bunda-lelê ali. Então, isso é uma coisa que o NKVD ficou de olho ali, tinha muito oficial do NKVD, para ver se não ia ter nenhum infiltrado, nenhum agente provocador, fazer uma sabotagem, a gente explode uma granada ali, dá um tiro ali, começa um corre-corre, todo mundo armado, cheio de autoridade, cheio de oficiais, como é que ia ser isso, né? Então, tudo tinha que correr na risca para passar para o inimigo maior sinal de normalidade. E assim foi, ó. Agora a gente vai, eu estou com as fotos aqui, a gente vai ver a sequência, ó. As tropas estão rumando, estão desfilando, mas estão rumando para frente, ó. As fotografias miram o Panteão lá atrás. Olha lá. Entende-se que o Stalin está lá. Você não vai ver nenhuma foto do Panteão próximo, todo mundo. As fotos próximas do Panteão, elas estão divididas, ou seja, tu vai ver uma foto e tu fala assim, esse enquadramento só está pegando fulano e Beltrano, o Stalin deve estar aqui desse lado. O Beltrano deve estar lá do outro lado. Se imaginou isso. Tá bom. O desfile tem que ter, né, a abertura do desfile. Quem é que vai abrir o desfile? Historicamente é o camarada Stalin, né? Eu vou botar aqui a foto, só para vocês entenderem a coisa. Vai abrir o desfile, camarada Stalin. Olha a foto do camarada Stalin falando no rádio para toda a União Soviética ouvir, e o mundo, né? Quem tivesse radiando da escuta estava ouvindo o camarada Stalin. Reparem, a imagem está focada nele, mas tem filmagens e outras imagens que depois foram liberadas, mas essa imagem está focada nele. Reparem que ele não está no Panteão. Reparem que ele está num lugar escuro. Reparem que ele está num local fechado. Ele não está lá na Praça Vermelha, num local aberto. Ele está num local escuro. Agora vem a cereja do bolo. Eu vou botar um link aqui, arquivo. Eu vou botar um link aqui para vocês ouvirem o discurso do Stalin, um trecho dele só, né? Não está ele todo, não. E vocês vão ver o eco da captação de áudio. Se preparem. Peraí, banner. Deixa eu botar aqui no banner, ó. Adicionar um banner. Ó, tô botando aí. Escutem. Vocês vão ver o eco. Aonde ele falava, ele tinha um eco. Aonde que ele estava? Na estação do metrô, embaixo da Praça Vermelha. Ele e todo o comitê central do partido, por quê? Por medida de segurança, ele não podia estar no Panteão. Um ataque aéreo, um atirador, um obus, qualquer porra podia cair em cima dele, e aí a mensagem que chegaria em todos os cantos da União Soviética era: Moscou foi atacado e Stalin está morto. Por mais que o Stalin estivesse ali no Panteão e caísse um pedaço de granizo na cabeça dele e ele tivesse morrido do granizo, a mensagem que ia chegar em todos os lugares é: Moscou foi atacado e Stalin está morto. Ou seja, acabou. O capitão foi tomado e o líder foi morto. Então, Stalin não podia morrer de gripe, não podia morrer de nada naquele momento, porque tudo seria acreditado às forças inimigas. A população que não estava na rua ou estava fazendo, cumprindo as suas tarefas diárias, porque a vida continuou em Moscou, estava todo mundo trabalhando na sua vida normal, né? Até o dia 6
todo mundo trabalhou normalmente, até o dia 6. O dia 7, 8, 9, 10 e 11 é que as pessoas tomaram posições defensivas. E aí só saiu para trabalhar assim, hospital, a turma da manutenção do gás, da energia elétrica. Quem não era de serviço essencial foi mobilizado para defesa passiva. O que é defesa passiva? Ficar vigiando avião, primeiros socorros e brigada de incêndio. Incêndio, alguma coisa para apagar, porque foram os dias mais assustadores. E o dia 7 é o dia da parada, o Stalin está lá embaixo do bunker, vocês vão ouvir aqui nesse link. Reparem o eco, o Stalin fala o eco, por quê? A estação é toda de mármore, começou a falar ali, o som começou a bater. E ele irradiando para o mundo todo. E a parada acontecendo. Não tem televisão, mas tem rádio, e o rádio, o áudio do rádio, né, captava as tropas passando, marchando, e rapidamente as fotos das tropas correram o mundo todo, foram mandadas para tudo quanto foi lugar de avião. A ideia era mandar o mais rápido possível correr essas fotos. Mas a inteligência alemã soube da parada, viu a parada. E eles conseguiram, a partir de alguns voos, ver que Moscou estava realizando a parada. Eles viram, por via aérea, eles viram que a parada estava acontecendo. E avisaram Hitler. E no dia seguinte, já estava em tudo quanto era jornal. E o Hitler, a parada está rolando, o Stalin lá no Panteão, que porra é essa? Durante a parada, o Stalin está falando. A captação do rádio soviético foi feita em tempo real pelos comandantes alemães que estavam ali. E por Hitler, que estava na Alemanha, em rádio de onda curta. Ele ouviu o Stalin falar, o comando dele confirmou que a parada estava acontecendo, mas que eles não conseguiam atacar a Praça Vermelha. E se a parada está acontecendo, tem foto de gente no Panteão, o Stalin está lá. E se está lá, é duplo abuso. E o Stalin estava na estação do metrô irradiando. Está aí o som, para vocês verem o som batendo, o eco. Repara que vocês vão ver o eco. Aí a informação chega para os ocidentais. E os Estados Unidos e a Inglaterra estavam doidos para mostrar isso. Ó. Hitler não está ganhando a guerra porra nenhuma, é o Stalin que está lá falando, o caralho. Pô, aí procura-se foto. Não tem foto, mas cadê a foto? Será que esqueceu, não mandou? Pô, ilustra com o que tem aí. Aí, aqui, ó. Aí as TV, as rádios e os jornais ocidentais pegaram a foto de 1940 aqui, ó, e publicaram. Tinha um áudio, tinha a foto da tropa marchando, e publicaram essa foto. Porra, publicou essa foto e fudeu. Então, mas essa foto é só uma ilustração. Não tinha foto para botar, botaram a do ano passado. Teve jornal que botou essa daqui, ó, também, ó. Vocês vão ver isso. Às vezes tem aqui, ó. Tem matéria que tu vai ler assim, dia 7 de novembro, mesmo com Moscou sitiada, né, Moscou com o inimigo nas suas portas, Stalin discursou, aí foto dele. Essa foto é do ano anterior. Ele nem pintou no Panteão nesse dia. E no Panteão só tinham oficiais militares que não eram nem do Stávica. Era só para fazer ali a figuração, para o soldado também desfilar para o 0 a 0, né? Tinha que ter alguém ali para fazer a saudação e o caralho. E essas duas fotos correram o mundo. Ou seja, a ousadia soviética prova de que Hitler não vai tomar Moscou. E a batalha se desenvolve nesse ritmo, né? A partir do dia 11 de outubro, a batalha vai entrando num ritmo onde se percebe que os alemães não vão conseguir render a capital como eles imaginavam, que eles iriam precisar de muito mais tempo, o desgaste deles estava muito elevado, a temperatura muito baixa,
eles estavam tendo dificuldade para abastecimento, gasolina congelando, lubrificante congelando, comida congelando, soldados congelando. Tudo isso dificultava, né, o avanço da luta, que era uma luta encarniçada. Por quê? Primeiro, as tropas soviéticas, elas construíram, a população soviética e as tropas soviéticas, elas construíram defesas vigorosas ao redor de Moscou. Isso foi a primeira coisa. Segundo, a determinação, deixa eu pegar uma foto aqui, ó, a determinação do povo soviético, né, de não se render. Deixa eu botar uma foto aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se as fotos aqui do cinturão defensivo estão aqui para vocês verem. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu botar aqui a defense. Eu gosto de procurar no sítio russo, que é melhor. Mas eu não traduzi antes, então fica difícil. Procurar aqui no inglês mesmo. Ah, tá aqui. Isso aqui é de Moscou, você Stalingrado. Peraí, gente, só um minuto, eu quero só mostrar para vocês o mapa defensivo. Olha que foto legal, ó. Deixa eu botar essa foto aqui para vocês verem. Ó, essas fotos aqui, veja, já é com a placa. Depois vocês vejam aqui a minha live sobre a Guerra das Placas, ó. Olha que foto legal. Olha que foto. Claro, né? Uma foto preparada para isso. Mas ó, reparem, ó, soldado alemão num carro e Moscou 100 quilômetros, né? Esse Moscou aí já está escrito em alemão. Então isso aí já era sob a ocupação alemã, né? Esse soldado está a apenas 100 quilômetros de Moscou. Que legal, Brest, né? Berlim, aí, que legal. Deixa eu achar a foto do cinturão defensivo para vocês verem o que os soviéticos tiveram que cavar de trincheira, de... Ah, tá aqui. Essa daqui, achei, gente. Deixa eu só confirmar aqui a data. Tá, é setembro. Ah, não, quero mais à frente. Preciso de outubro. Peraí. Achei setembro, deixa eu ver se eu acho aqui outubro. Porra, é foda. Em japonês não dá, mano. Japonês é demais para mim. Estou achando o círculo defensivo. Ah, tá aqui. Eu vou mostrar, não está junto, eu vou mostrar o que são os círculos defensivos e depois eu mostro o trabalho do povo soviético. Né? Aqui, ó, isso aqui é um círculo defensivo. São vários círculos defensivos. Vejam onde está Moscou. A data aqui é dezembro, 5 de dezembro. Ó. É a data que vai começar a contraofensiva. Ó. Olha aí. Ó. Olha os círculos defensivos aí que os soviéticos tiveram que construir, né, para poder evitar a entrada dos alemães em Moscou. Então veja que é uma linha gigante,
que vai até Tula. Tula é a porta de entrada de Moscou, onde ficava o arsenal, o maior arsenal soviético, né? Tula, tanto que aquela pistola é Tokarev 33, ela é TT 33, é Tokarev Tula, Tokarev feita em Tula, ano 1933. Olha isso, aquela cobra ali são os ninhos defensivos. Agora deixa eu achar a fotografia disso, pra vocês só terem ideia do trabalho, principalmente de mulheres, cara, entendeu? Porque os homens estavam enfiados em outras atividades. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui vem. Oh, meu Deus, cadê essas fotos? Peraí, gente. Ah, tá aqui. Achei uma só. Ah, agora vem vários. Vamos lá. Deixa eu ir salvando aqui que eu vou passar para vocês. Porra de web, cacete. Peraí. Peraí, gente, vai disparando o dedo no gostei aí, perdoa essa falha técnica, porque eu pensei que essas fotos da defesa de Moscou estavam aqui numa pasta. Quando eu comecei aqui, eu fui mexendo e falei, porra, cadê a pasta? E a pasta não está aqui. Aí eu lembrei que eu tirei do computador e botei num pendrive, que não está aqui perto. Aí deixa eu salvar aqui. Deixa eu botar aqui o D de defesa, que eu tenho muitas dessas fotos guardadas para isso. Quando eu quiser falar, a coisa está aqui mais rápido. Eu não tenho que ficar catando. Agora não precisa não. Peraí, gente. Agora deslanchou aqui. Eu queria só mostrar o trabalho das mulheres. Foi muito foda aqui, achei cacete. Das valas antitanque. Ó. Ah, aqui, ó, trincheira antitanque. Peraí. Agora imagina, tu cavar trincheira no frio. Tu tinha que primeiro arrancar neve. Tu imagina o terror que é isso, né? Ó, vou botar aqui para vocês verem, aqui alguma, depois também quem quiser procura aí. Ó. Essa minhoca aí, esse círculo defensivo que nós estamos vendo, que tem uns quadrinhos vermelhos, isso aí foram 5 camadas de defesas que foram construídas ao redor de Moscou, que consentiam valas antitanques, dentes de dragão, estacapãs, campo minado, trincheira anticarro, trincheira antipessoal, ninho de metralhadora, bunker, arame farpado, tudo que você pode imaginar de armadilha para tentar deter o avanço inimigo foi feito e funcionou, porque os alemães, com a velocidade do ataque deles, eles perderam, que era característica, eles perderam esse ímpeto porque esse círculo defensivo que foi erguido ao redor de Moscou obrigava os soldados nazistas a lutarem mais e reduzir. O cara tinha que combater mais tempo para andar um espaço menor. Ou seja, mais luta para menos progressão. Isso fez com que eles morressem mais, mas também mexeu com o psicológico deles. Porque você luta, 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 luta e anda 10 metros. Fala, porra, não avancei quase nada. Daqui a pouco tu olha para o lado, um monte de gente morta. E tu luta, luta, luta para avançar mais 5, 10 metros. E mais um bando de gente morta. E tu está vendo que tu não está progredindo. Né? E aí o frio castigando, frio castigando. Deixa eu botar aqui as fotos para a gente ver. Ó. E as mulheres
As mulheres tiveram um papel decisivo, cara, porque foi essa mulherada que foi cavar. Aqui, ó, tem muito homem, mas tem mais mulher, porque os homens já estavam ou na frente de batalha ou enfiados em outras atividades. Ó. Aí, ó. E não tinha trator, não, era na mão, era na pá. Tu juntava um bando de gente e vai para pá. E você não. Moscou não podia cair, porque Moscou era o recado para o mundo. Moscou tinha que ficar de pé. Ninguém saiu da cidade. Stalin estava na cidade. Todas as lideranças do partido e do exército estavam na cidade. Ninguém fugiu da cidade, não teve evacuação. Stalin não permitiu que ninguém saísse da cidade para que não transmitisse a ideia para o povo de que Moscou estava sendo abandonada. Inclusive, ele sofreu duras críticas porque ele tinha que sair da cidade, porque caso a cidade caísse, talvez não pudesse tirá-lo. Ele falou que ele ia ser o último a sair de Moscou e permaneceu em Moscou organizando a defesa e irradiando. Ele vai fazer esse discurso pela rádio no dia 7, mas no dia 9 ele fala de novo. Inclusive, esse discurso dele, se eu não me engano, está aqui no livro. 24º aniversário da Grande Revolução Socialista de Outubro. Página 50, aqui, ó. O discurso que ele faz no rádio, que está aqui o link, está aqui, ó. Tu vai comprar o livro por 50 pratas e vai saber perdão, por 80 reais, vai comprar o livro por 80 reais e vai saber tudo que o Stalin falou para o povo e que enganou Hitler aqui, ó. 24º aniversário da Revolução de Outubro. Deixa eu botar uma outra foto aqui. Aqui, ó, repara que na frente aqui tem os homens, mas lá atrás estão as mulheres. Olha aí. Olha lá as mulheres lá atrás. Gente, dispara o dedo no gostei, hein? Vão avançar. Hein? Então a gente pode perceber que a Batalha de Moscou ela começa antes, quando o povo moscovita começa a construir as defesas da cidade. A construção dessas defesas, elas começaram pelo menos 2 meses antes da batalha. E veja, ninguém em Moscou imaginava que as tropas nazistas iam chegar lá no final de setembro. Ninguém imaginou isso. A guerra começa em 22 de junho. Junho, julho, agosto, início de setembro foi quando se começou a construir as defesas. Você tinha até um tempo relativamente pequeno e a todo momento tu ficava marcando o passo do exército nazista. Ninguém acreditava que eles iam chegar às portas de Moscou. A chegada dos nazistas a Moscou é uma grande surpresa para o governo soviético, é visto como algo assim, aterrador, seria a maior derrota, né, da Revolução perder Moscou, e isso estava fora de cogitação. Moscou seria defendido até a última bala, porque Moscou significava que a administração do país estava salva, se triunfasse, Leningrado não seria invadido, o Cáucaso não seria contornado e não se habilitaria o Japão na guerra, porque se Moscou cai, o governo soviético ia ter que recuar mais para a parte oriental. E aí era tudo que o Japão queria para poder voltar à sua hostilidade contra a União Soviética. Então a Batalha de Moscou ela tinha uma porrada de simbolismo. Impedir a derrota da Inglaterra, porque as análises que os ingleses faziam era que deter o desembarque alemão ia ser difícil, não por conta do exército alemão, mas por conta da aviação alemã. Temia-se muito que a aviação alemã permitisse a criação de cabeças de praia na Inglaterra, e isso facilitasse a chegada do exército nazista.
Mas era sabido também na Inglaterra que isso só aconteceria se houvesse uma vitória em Moscou. Então veja como é que a Batalha de Moscou é de maior responsabilidade. Salvar a Inglaterra, né? Salvar Leningrado, salvar o Cáucaso, nesse primeiro momento, derrotar o maior grupo de exércitos até então, que é o grupo de exército do centro. Derrotar ele não era uma tarefa fácil, ele marchava vitorioso. E tem um detalhe aí que a gente precisa levar em consideração. A situação era completamente adversa para a União Soviética pela quantidade enorme de perdas de homens e equipamentos. Então, a defesa de Moscou estava acontecendo com tropas frescas, tropas que não tinham experiência de combate. Muitas delas, como eu mostrei, estavam saindo dos quartéis e indo lutar pela primeira vez. Inclusive, tem um filme soviético, que eu acho que é esse aqui, ó, pela... Esse aqui mesmo, Pela Pátria. Aqui, ó. Assistam esse filme aqui. Ah lá, na CPC UME está até passando, ó, que vocês vão ver a determinação dessa turma para evitar que os nazistas chegassem a Moscou. Não sei se a turma já viu aí, ó, Pela Pátria, vou botar aí. Agora vai, peraí. Aí não foi? Entendi nada. Peraí, gente. Vou botar esse filme aí que vocês vão gostar. Quem já viu, tudo bem, mas tem uma tropa aí que não viu. Ué, e tá tendo algum caô aqui. Agora vai. Ah, agora sim. Filme. Aí, agora vai, minha gente. Tá aqui, ó. Assista esse filme que é um filmaço. Deixa eu tirar essa foto aqui da trincheira. Vambora. Aí, ó. Assista esse filme aí, que é um filmaço. Filmaço, filmaço. Para vocês verem a determinação dessa turma aí, para evitar que se chegasse a Moscou. Foram tomadas todas as medidas possíveis e imagináveis para impedir que eles chegassem em Moscou. Mas o ataque alemão ele foi muito, digamos assim, poderoso, e as táticas e as estratégias nazistas eram superiores às dos soviéticos naquele momento. Inclusive, é, equipamento, disciplina, é, organização militar. Tinha uma coisa que se discutia, a questão da disciplina, disciplina alemã. Mandava o cara marchar, marchar, mandava o cara pulava, mandava o cara atirar. E os soviéticos, naquele momento, careciam dessa disciplina. Então, um novo exército soviético, um novo exército vermelho, é formado. Esse novo exército vermelho ele surge no final de 42, a partir da Operação Urano. Em 1943, tu já tem um exército soviético que tem uniforme diferente, armas diferentes, técnicas diferentes, estratégias diferentes, táticas diferentes. Em 2 anos, a União Soviética operou um milagre, né, de constituir um exército de 10 milhões de homens, inteiramente novo e diferente daquilo que tinha
em 41 e equipou todo esse exército, treinou todo esse exército com tudo novo. Se tu pegar o fuzil que começa a guerra não é o que termina, o tanque que começa a guerra não é o que termina, o uniforme que começa não é o que termina, tudo que foi usado ali entre 41 e 42, a partir de 42, 43 já é tudo novo, tudo novo. E isso, né, deu um poder de resistência ao Exército Vermelho tremendo. E o Exército Vermelho sai da sua fase defensiva e passa para a sua fase ofensiva. Isso vai dando moral, porque vai sendo uma vitória atrás da outra. Depois da Batalha de Stalingrado, os soviéticos não perderam nenhuma batalha e nunca mais ficaram na defensiva. Desde a Operação Urano, desde o final, né? A Operação Urano já foi uma operação ofensiva. Então, desde a Operação Urano até maio, até o dia 9 de maio de 1945, o Exército Vermelho não fez nenhuma operação defensiva. Todas foram operações ofensivas. Claro, teve um número grande dessas operações que não foram exitosas. Não se conseguiu o objetivo delimitado. Mas o Exército Vermelho aprendeu a parar e não recuar e desenvolver táticas e estratégias capazes de frear o exército alemão. Então, isso é uma coisa que precisa ser visto, porque foi extremamente vigorosa, e isso é como se tu tivesse que trocar o pneu da bicicleta com ela andando, né? Isso foi um feito gigante do Exército Vermelho, e a Batalha de Moscou entra para a história como a primeira derrota de Hitler, né? Sendo a primeira derrota de Hitler, é muito simbólico, porque Hitler acreditava, a partir de Moscou, desenvolver uma série de outros planos, de atacar uma série de outras áreas, levar a luta para outras regiões, e tudo isso ficou inviabilizado. Tudo isso foi inviabilizado nas muralhas de Moscou. Isso é extremamente importante lembrar, tem um simbolismo fantástico, porque a cidade de Moscou foi a cidade heróica. A vitória de Moscou foi ela que permitiu todas as outras vitórias. Porque se Moscou tivesse caído ali, todo o resto iria se complicar. Então, a Batalha de Moscou ela é celebrada dentro da Grande Guerra Patriótica como a principal batalha, a batalha mais importante, porque foi a batalha que impediu a queda da capital e é a batalha que é vista como a que impulsionou, né, uma série de outras vitórias. Inclusive, se reclamava que até a Batalha de Moscou o Exército Vermelho não tinha conseguido fazer contra-ataques vigorosos. E foi em Moscou que o Exército Vermelho vai fazer um contra-ataque que vai expulsar os alemães para 300 quilômetros de Moscou, debaixo daquele frio todo, aquela temperatura absurda de frio, o exército soviético sai dos seus abrigos, né? Sai da condição defensiva, vai para o campo aberto lutar contra o exército alemão e empurra ele para quase 300 quilômetros longe da cidade, das suas posições mais extremas. Esse mapa aqui é o mapa da posição mais extrema que os nazistas chegaram. Isso aqui também está muito pequeno, foda. Deixa eu ver se eu pego um mapa aqui melhor, que é a posição mais extrema para vocês verem. Quer ver? Acho que agora vai. Deixa eu salvar aqui, só para vocês verem o que foi a operação ofensiva depois.
Esse aqui é o mais defensivo. Deixa eu ver a data. Esse aqui é 42. Esse aqui é 42. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu acho um mapa legal aqui. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Ó, esse aqui, salvar imagem, tá aqui, ó. Esse aqui é o mapa mais extremado que os alemães conseguiram na Batalha de Moscou. Cadê ele aqui? Caralho, não salvei. Ele tá bem, tá com a imagem legal, ó. Olha, esse é o mapa mais extremado. Dezembro de 41. Lá em cima, onde está aquele begezinho, lá já é o caminho para Leningrado. É lá que já estava bloqueado. Esse é o mapa mais extremado. Depois daí, os soviéticos vão desenvolver uma contraofensiva para expulsar eles da porta de Moscou. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da contraofensiva soviética. As setas vermelhas são os avanços da União Soviética. Olha que foda. Aqui, ó. Tá vendo? Aí tem as contraofensivas que o Exército Vermelho vai lançando. No nosso caso, olha lá, Moscou, olha lá, olha o círculo defensivo de Moscou, lá o meio círculo, né? Olha lá, aquelas 3 setas que saem, 4 na verdade, uma pequenininha, de Moscou é a contraofensiva. Contraofensiva de Moscou. Essa que foi bem vigorosa e desde que ela foi lançada, os nazistas nunca mais se recuperaram. Eles nunca mais conseguiram voltar para próximo de Moscou. O máximo que aconteceu foi lutar em Rizeve. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui da Batalha de Rizeve. Tem um filme muito bom, assista esse filme. Chama-se Rizeve, ou Batalha de Rizeve. Peraí. Rizeve, 1942. Batalha de Rizeve. Deixa eu ver se tem um mapa aqui. Aqui, ó. Para vocês entenderem, a Batalha de Rizeve é a batalha mais sangrenta. Deixa eu ver se eu ver. Rizeve ficava em frente a Moscou. Não vai dar para vocês verem Moscou, mas numa linha reta vai aparecer aqui Rizeve. Numa linha reta, vocês vão sair Moscou. Numa linha reta para leste, né, para a direita. Aí, gente, deixa eu botar aqui só para vocês terem ideia. A Batalha de Rizeve, ela é aquele famoso perde-ganha. Foi conhecido como a batalha mais sangrenta, o moedor de carne, porque a batalha aí começa em fevereiro de fevereiro de 42, começa a Batalha de Rizeve. E ela vai até 1944, quase. Imagina tu lutando 2 anos e tanto no mesmo fronte, no mesmo fronte. Um olhando para a cara do outro. Que é perto de Orel. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó, a Batalha de Rizeve, ó. E detalhe, a União Soviética lutou esses quase 3 anos da Batalha de Rizeve sempre em inferioridade. Ó. Essa é a Batalha de Rizeve. Se tu pegar ali Rizeve e ir andando assim com o dedo para leste, para a direita, né, tu vai sair em Moscou. Rizeve era uma das portas de entrada, né, uma das portas de acesso para Moscou. Certo?
Camaradas, é isso. Eu queria hoje lembrar da Batalha de Moscou. Ela está fazendo aniversário. É uma batalha importantíssima. Lá a plaquinha lá, ó, Moskva, está lá em cima. Aquela placa ali é réplica da sinalização de Moscou de 1941. Quando os canalhas fascistas chegaram em Moscou, eles viram exatamente aquela placa, com aquele tipo de letra, com aquele fundo branco, aquela tonalidade de preto. Essa era a sinalização viária de Moscou em 1941. Mas eles só viram de longe, mas não entraram, não. Camaradas, dispara o dedo no gostei, eu estou recuando agora. Um beijo no coração. Urra!